O casarão dos Lacerda era o epicentro da fofoca e do luxo na província, onde as tardes de chá serviam de palco para confissões perigosas. A sinhá Mariana, casada com o coronel Felício, um homem de posses vastas, mas de espírito seco e presença gélida, ouvia as risadas de suas amigas que ecoavam pelo jardim de inverno. O assunto, embora proibido pelos bons costumes, girava em torno de um novo escravizado trazido do mercado do Porto, Bento. Ele era um homem de porte imponente, cuja força física e presença magnética não passavam despercebidas nem mesmo pelas damas mais recatadas. Entre risos abafados e olhares cúmplices, uma das amigas disparou a frase que selaria o destino de Mariana: "Dizem que ele é bem dotado." O comentário, feito sob o pretexto de uma observação sobre a robustez do trabalho braçal, plantou em Mariana uma curiosidade que o luxo de seu casamento monótono jamais conseguirá satisfazer. Mariana tentou manter a compostura, mas a semente da insatisfação já havia germinado em solo fértil. Seu marido, o coronel, era um homem preocupado apenas com as safras de café e com prestígio político, tratando a esposa como mais um objeto de decoração em sua mansão de mármore. O talento de Bento, sussurrado entre as amigas, tornou-se uma obsessão silenciosa para Sinhá. Ela passou a observar Bento de longe, enquanto ele trabalhava na ferraria ou cuidava dos cavalos puro-sangue. Havia nele uma vitalidade que contrastava com a decrepitude moral da aristocracia ao seu redor. Bento não era apenas um homem de força física, mas possuía um olhar que parecia enxergar através das camadas de seda e espartilhos que sufocavam Mariana. O que começou como um comentário maldoso de salão estava prestes a se transformar em uma paixão avassaladora que desafiaria todas as leis daquela época cruel. A primeira interação real entre eles aconteceu numa tarde de chuva torrencial, quando Bento foi chamado para consertar uma goteira no ateliê de costura da Sinhá. O ambiente estava carregado com perfume de alfazema e o cheiro de terra úmida. Mariana, fingindo ler um romance francês, observava os movimentos precisos e potentes do homem. Bento mantinha uma dignidade que o chicote nunca conseguirá dobrar. Quando seus olhares se cruzaram, não houve necessidade de palavras. O desejo era um incêndio que não pedia licença. Mariana percebeu que a riqueza que a cercava, as joias, as terras e o nome respeitado, eram cadeias muito mais pesadas do que as que Bento carregava. Ela desejava não apenas o prazer físico prometido pelos boatos das amigas, mas a liberdade de sentir-se viva, algo que o coronel Felício nunca soubera proporcionar em anos de um leito frio e protocolar. Os encontros tornaram-se frequentes e perigosos, ocorrendo nas sombras da estrebaria ou nos reconditos da mata que rodeava a fazenda. Mariana descobriu que o talento de Bento ia muito além do que as amigas imaginavam entre risadas. Ele possuía a sensibilidade de um homem que conhecia a dor e a doçura, tratando-a com uma entrega que a fazia esquecer sua posição social. Em seus braços, ela não era Sinhá Mariana, mas apenas uma mulher desejada. O escândalo começou a vazar pelas frestas das senzalas e pelas fofocas dos criados da Casa Grande. O coronel, cego por sua própria arrogância, demorou a perceber que o brilho nos olhos da esposa não vinha mais dos diamantes que ele lhe dava, mas das escapadas noturnas. Mariana estava trocando a segurança de uma vida aristocrática pelo perigo de uma paixão que, se descoberta, poderia custar a vida de ambos. A tensão atingiu o ápice quando as amigas de Mariana voltaram a visitá-la. Desta vez, o tom das risadas mudou para um veneno destilado. Elas percebiam a mudança no comportamento da Sinhá e começaram a lançar indiretas sobre a proximidade excessiva dela com o novo escravizado. "Cuidado, Mariana, o talento dele pode ser a sua ruína", alertou uma delas, entre um gole de licor e um sorriso cínico. Mariana, porém, já não se importava com o julgamento alheio. Ela havia provado de uma intensidade que tornava qualquer conversa de salão irrelevante. A Sinhá estava decidida. Ela não queria mais a riqueza construída sobre o sofrimento alheio e sobre um casamento sem alma. Ela planejava uma fuga, algo inaudito para uma mulher de sua classe, disposta a trocar o ouro pelo que ela chamava de a única riqueza real que já possuíra, o amor e o vigor de Bento. O plano de fuga foi meticulosamente traçado por Bento, que conhecia as trilhas secretas que levavam aos quilombos e às terras livres do sul. Mariana começou a vender suas joias secretamente, acumulando o que podia para garantir um recomeço longe da sombra do coronel. No entanto, na noite marcada para a partida, Felício, alertado por uma das amigas invejosas de Mariana, armou uma emboscada na orla da mata. O confronto foi violento. O coronel, armado com sua autoridade e uma pistola de prata, confrontou a esposa e o homem que ele considerava sua propriedade. "Você troca o meu nome por esse animal", rugiu ele. Mariana, de pé ao lado de Bento, respondeu com uma firmeza que silenciou a mata: "Eu troco a sua prisão pela vida dele."
Naquele momento, o talento de Bento para a sobrevivência e para a luta provou ser a salvação de Mariana, mudando o rumo daquela história para sempre. No embate que se seguiu, Bento desarmou o coronel com uma agilidade que só aqueles que lutam pela vida possuem. Em vez de matá-lo, o que selaria seu destino como fugitivo para sempre, ele e Mariana optaram por deixá-lo amarrado à própria árvore que ele usava para açoitar os outros. Eles fugiram na calada da noite, levando apenas o essencial e a coragem de quem não tem mais volta. O escândalo que se seguiu na província deixou todos sem palavras. A sinhá que trocou a riqueza do marido pelo talento do escravizado tornou-se um mito, uma história contada em sussurros para as próximas gerações de mulheres oprimidas. Mariana e Bento desapareceram nos registros oficiais, mas relatos de viajantes falavam de uma mulher branca e um homem negro que viviam em uma pequena comunidade próspera, onde a única lei era o respeito mútuo e a paixão que os unira contra tudo e todos. A vida na nova terra foi marcada pelo trabalho árduo, mas pela primeira vez, Mariana era dona de suas próprias mãos. Bento revelou talentos para a agricultura e para a liderança que o sistema escravocrata tentará suprimir. Eles construíram um lar onde o passado de senhor e escravizado foi enterrado sob camadas de amor e cumplicidade. Mariana nunca olhou para trás com arrependimento. As joias que restaram foram trocadas por sementes e ferramentas. Ela descobriu que a verdadeira dotatividade de Bento era sua capacidade de reconstruir um mundo a partir das cinzas da opressão. Enquanto isso, o coronel Felício definhou em sua amargura, perdendo sua influência e vendo suas terras serem abandonadas por aqueles que não aceitavam mais a tirania. A riqueza do marido provou ser pó, enquanto o talento de Bento provou ser o alicerce de uma nova linhagem. Anos depois, uma das amigas que rira de Mariana no início da história, agora empobrecida e amargurada, encontrou-a por acaso em uma feira distante. Mariana não usava sedas, mas linho simples, e seu rosto, embora marcado pelo sol, exalava uma paz que a amiga nunca conhecera. "Valeu a pena?" perguntou a mulher, com um resquício de malícia. Mariana apenas sorriu, olhando para Bento que aguardava ao longe com o filho nos braços. "Você riram porque achavam que o talento dele era um capricho carnal. Eu o escolhi porque o talento dele é me fazer livre", respondeu Mariana, antes de desaparecer na multidão. A sinhá que trocou tudo pelo nada aos olhos da sociedade, na verdade, trocou o nada pelo tudo. Sua história permaneceu como um lembrete de que o coração não obedece a títulos, e que a verdadeira dotatividade de um homem está na sua capacidade de libertar a alma de quem o ama. A trajetória de Mariana e Bento encerra-se como um hino à subversão e à coragem. Eles provaram que as barreiras de cor e classe são construções frágeis diante da potência do desejo e da vontade de ser livre. O talento de Bento, inicialmente alvo de chacota e fetiche por parte das damas da sociedade, foi o catalisador que despertou em Mariana força para romper com um sistema que a desumanizava tanto quanto a ele. A fazenda dos Lacerda ruiu, transformando-se em ruínas tomadas pelo mato, enquanto a história do casal que desafiou o coronel continuou a inspirar revoltas silenciosas em todos os casarões da província. No fim, a riqueza que realmente importava não estava nos cofres de Felício, mas na liberdade que floresceu entre dois seres que decidiram que seus corpos e destinos pertenciam apenas a eles mesmos e a mais ninguém. Refletindo sobre este relato, percebemos como o fetiche e o preconceito muitas vezes mascaram verdades muito mais profundas. As amigas de Mariana viam em Bento apenas um objeto de curiosidade carnal, enquanto Mariana viu nele a saída de sua própria prisão de ouro. A revolta que o coronel sentiu foi a de um proprietário perdendo um bem, enquanto a alegria de Mariana foi a de um ser humano recuperando sua essência. O talento de Bento foi, na verdade, o espelho que mostrou a Mariana a vacuidade de sua vida aristocrática. A decisão dela foi um ato político e emocional que reverberou através do tempo, lembrando-nos de que a liberdade tem um preço alto, mas o custo de viver em uma gaiola de seda, por mais brilhante que seja, é sempre muito maior e mais amargo para a alma. Muitos se perguntam o que aconteceu com as terras do coronel após a fuga. Sem a gestão de Mariana, que secretamente organizava as contas, e sem o trabalho forçado de homens como Bento, a propriedade definhou. Felício morreu sozinho, abraçado a escrituras que não valiam mais nada. Enquanto isso, a comunidade fundada por Mariana e Bento tornou-se um quilombo de ideias e de produção diversa, onde a dignidade era o principal produto. Mariana aprendeu a ler a natureza, e Bento ensinou a todos que a força sem amor é apenas violência, mas a força com propósito é criação. Eles viveram até uma idade avançada, sempre de mãos dadas, como se cada dia fosse uma nova vitória sobre aquele sistema que um dia tentou reduzi-los a senhor e escravizado, mas que nunca conseguiu apagar a chama que nasceu de um simples comentário maldoso de salão. O escândalo original, que começou com as risadas das amigas, terminou como uma lição de moral para toda a província.
As damas que zombaram de Mariana continuaram presas em seus casamentos de conveniência, trocando joias por pílulas de dormir e fingindo felicidades em bailes fúteis. Já Mariana, a sinhá caída, era lembrada por quem realmente importava como a mulher que teve a audácia de seguir seu instinto. O talento de Bento, que elas reduziam ao físico, revelou-se um talento espiritual para a redenção. A história termina onde o amor se torna lei. Mariana e Bento provaram que, em um mundo de correntes, a maior rebeldia é o afeto incondicional. E assim, o que começou como uma piada de mau gosto, transformou-se em uma das mais belas lendas de amor e libertação de que se tem notícia naquelas terras marcadas pelo café e pelo sangue. A imagem final de Mariana é a de uma mulher que encontrou sua voz. Ela não precisava mais das risadas das amigas para se sentir validada. Bento era seu companheiro, seu amante e seu igual. Eles criaram seus filhos sob o sol da liberdade, contando-lhes que a história de seus pais nasceu de um grito de basta. A riqueza do marido foi o preço que ela pagou com gosto para nunca mais ter que fingir ser quem não era. O talento de Bento, imortalizado nos sussurros da província, foi o que abriu as portas de um novo mundo. Que este relato sirva para questionar o que realmente valorizamos, a segurança de uma vida oca ou o perigo de uma vida plena. Mariana escolheu o risco, e por isso, sua história nunca morrerá, vivendo em cada alma que ousa trocar a conveniência pela verdade do coração. A memória deste caso revoltante e fascinante ainda ecoa nas ruínas dos antigos casarões. Dizem que, em noites de lua cheia, pode-se ouvir o som da risada de Mariana, não a risada contida de uma sinhá, mas a gargalhada livre de uma mulher que descobriu o que realmente importa. O coronel, as amigas invejosas e a riqueza estéril desapareceram na poeira da história. Bento e Mariana, no entanto, tornaram-se eternos. Eles são o símbolo de que a humanidade sempre encontrará uma forma de triunfar sobre a desumanidade, e que o amor, quando é real, é a ferramenta mais dotada de poder que existe no universo. O talento de Bento não era dele, era deles, e juntos, eles escreveram um capítulo de liberdade que nenhuma corrente foi capaz de interromper ou apagar da memória do povo. Mariana nunca esqueceu o dia em que ouviu as amigas rirem. Aquilo que era para ser uma humilhação foi o seu despertar. Ela costumava contar aos filhos que as risadas das outras mulheres eram o som das chaves girando na fechadura de sua gaiola. Bento, sempre ao seu lado, sorria com a sabedoria de quem sabia que sua presença causava temor aos tiranos e esperança aos oprimidos. A Fazenda Lacerda tornou-se apenas um registro em livros de história sobre a falência da aristocracia rural, mas a fuga da sinhá tornou-se um cordel, uma música, uma força viva. O talento que todos comentavam foi a semente de uma revolução pessoal que acabou por se tornar uma revolução social para todos que buscaram refúgio em suas terras livres, onde o suor era de trabalho justo e o leite era de paz. Concluímos este roteiro com a certeza de que a justiça poética é a forma mais refinada de vingança contra a opressão. Mariana trocou a riqueza material pela riqueza da alma, e Bento trocou a escravidão pela liderança de seu próprio destino. O escândalo passou, a poeira baixou, mas a lição ficou. Nunca subestime o poder de uma mulher que decide não ser mais um objeto. O talento que as amigas riram foi o que salvou Mariana de uma morte em vida. Hoje, ao olharmos para essa história, não rimos com as amigas da sinhá, nós celebramos com Mariana. Pois ela soube ver onde estava a verdadeira dotatividade, não no que o homem tem, mas no que ele é capaz de inspirar no coração de quem o ama de verdade, sem amarras. A vida seguiu seu curso, e a comunidade de Mariana e Bento floresceu por gerações. Eles criaram um sistema onde a cor da pele não definia o valor do homem, e onde o casamento era baseado na escolha, não na escritura. O coronel Felício tornou-se um exemplo de como o poder sem amor é frágil. As amigas de Mariana, presas em suas rotinas vazias, morreram sem nunca entender o que ela vira em Bento. A resposta era simples, mas inacessível para mentes pequenas. Mariana vira a humanidade. E Bento, em troca, dera a ela o mundo. O talento de Bento foi a chave, e a coragem de Mariana foi a porta. Juntos, eles cruzaram o limiar da história e entraram no reino da lenda, onde a riqueza não se mede em moedas, mas em cada respiração livre. A história termina com a serenidade de quem não tem contas a prestar ao passado. Mariana e Bento, sentados sob a sombra de uma grande árvore que eles mesmos plantaram, veem seus netos correrem livremente. Não há chicotes, não há senhores, não há risadas de escárnio. Há apenas a paz de quem trocou o conforto da mentira pela dureza da verdade. O talento de Bento continua a ser sussurrado, mas agora com respeito e admiração. Ele foi o homem que libertou uma sinhá de si mesma. E ela foi a mulher que deu a ele o propósito de ser mais do que uma peça de trabalho.
A troca foi justa, o preço foi pago, e a liberdade foi o lucro infinito dessa transação que desafiou a lógica de uma era de trevas. Assim, encerramos o relato da Sinhá que não teve medo de descer do pedestal para encontrar a vida no chão de terra. Que a coragem de Mariana e o talento de Bento inspirem todos os que se sentem acorrentados a situações de aparência e desamor. A verdadeira riqueza está na capacidade de reconhecer o valor do outro além das etiquetas sociais. Bento e Mariana vivem na memória de cada um que acredita que o amor é a força mais dotada de transformação que o ser humano pode experimentar. E que as risadas das amigas sirvam apenas como som de fundo para a grande sinfonia de liberdade que eles compuseram com suas próprias vidas, provando que o talento para amar é o único que realmente importa no fim das contas.